Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Carlos Alberto, sou religioso salvatoriano. Atualmente moro aqui em São Paulo, estou na Casa de Teologia e para mim é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com vocês aí da Paróquia Bom Jesus, na Parangaba, Fortaleza, um pouquinho sobre a literatura bíblica, especialmente neste mês de setembro, em que a igreja aqui no Brasil dedica toda uma catequese formativa para o estudo, para o olhar das Sagradas Escrituras. E vocês aí da Crisma que estão se preparando para receber o sacramento da confirmação, estão no itinerário de escuta, de partilha, de aprendizado em relação à palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de poder estar também ouvindo e vendo os outros vídeos pelos quais vocês já tiveram a oportunidade de estar partilhando também e parabenizo por este itinerário. O contato com a palavra de Deus é muito importante, principalmente para quem está no processo de formação catequética. E antes da gente começar a falar sobre o nosso tema especificamente, gostaria de dar uma dica, que é exatamente a leitura da escritura bíblica. Primeira coisa, não é fácil esse contato com a Bíblia, porque a literatura, a escrita é um pouco complexa e a gente precisa entender um monte de coisa e eu sei que muitas vezes nós não temos a oportunidade de uma escola bíblica para nos ajudar neste conhecimento, neste processo. Muita gente fala assim: Carlos, quero ter um contato com a Bíblia. Qual que é a melhor edição para eu poder entender bem? A dica é a edição pastoral, que é essa daqui, que é bem conhecida por vocês. Inclusive a editora Paulus lançou uma nova edição, mais jovem, mais colorida, com uma linguagem bem acessível para todos nós que somos leigos e leigas da comunidade. Neste momento, eu irei utilizar a Bíblia de Jerusalém, que é o livro que eu utilizo na academia, na universidade, para poder nos auxiliar neste processo de formação. Tudo bem? Lembrando que, nesse momento, é importante também que você esteja aí com a sua Bíblia, e eu já vou dizer o livro que você vai abrir, é o livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 33 a 35. É bem pequenininho, só para a gente ter uma explanação sobre o tema. Qual que é o tema, Carlos? Muito legal, gente. Os profetas e as mensagens que os profetas trazem em relação à chegada do Messias. Então, se a gente for pegar desde os primeiros profetas, e aí eu vou também abrir aqui uma porta, vou colocar os patriarcas, né, também, os sacerdotes da época, bem do início, até o último profeta, que é João Batista, nós vamos ter uma resposta muito clara. Qual que é a missão, a mensagem dos profetas? É o anúncio, a chegada do Messias. Lembrando que nesse vídeo eu não posso fazer uma história bíblica, muito menos uma exegese bíblica. Por quê? Porque a gente não tem tempo, precisaria de mais disposição e de tempo para entendermos. Primeira coisa, a gente tem que entender que a Bíblia é dividida em duas partes, como a gente já sabe, Antigo e Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o povo e toda a concepção de hierarquia governamental, tanto de poder como religiosa, toda essa gama de poderio, de realidade social, eles têm uma visão de um Deus diferente que nós temos a partir do Novo Testamento. Qual que é a visão de Deus no Antigo Testamento? É de um Deus que está lá em cima, no céu, né? Um rei que está aí olhando para o povo todo o tempo a fim de julgar. Quando você pega alguns salmos, por exemplo, você vai ver assim, o salmista cantando: Senhor, até quando ficareis irritado, por exemplo, né? Uma outra passagem de algum salmo: Senhor, livra-te de nós da tua ira. Ou seja, vejam como que o povo se relaciona com Deus, colocando sentimentos humanos, inclusive sentimentos de raiva, de ira. Este é o pensamento
que o povo do Antigo Testamento tem em relação a Deus. Ou seja, é um povo que tem medo de Deus. Por que a gente está falando isso? Porque no Novo Testamento será uma outra concepção totalmente diferente. Claro que no Novo Testamento a gente precisa entender que o evento Jesus Cristo, ou seja, a chegada de Jesus Cristo vai ter uma transformação muito importante. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora a partir do Evangelho de São Lucas, no capítulo 2. Vamos ver o que está escrito aqui a partir da profecia de Simeão. Simeão, aqui para a literatura bíblica, torna-se um profeta. E muito mais do que a gente se limitar a entender cada profeta e o seu processo histórico, o mais importante é entender o que esses profetas deixaram para nós. Veja, e você pode acompanhar aí também na sua casa com a sua Bíblia, vamos lá ler juntos, né? Seu pai e sua mãe. Então começa falando seu pai e sua mãe, referindo-se a quem? Aos pais de Cristo, do menino Jesus, na verdade, né? Cristo só depois da morte na cruz, né? Então aqui a gente tem dois personagens, São José e Maria, e o menino Jesus, obviamente. Estavam admirados com o que diziam dele, ou seja, nessa primeira parte a gente tem uma realidade, um contexto. Quando Maria e José levam o menino Jesus ao templo, parece, nos dá a entender, o autor bíblico nos dá a entender que Jesus Cristo já transpassava uma coisa diferente. Que as pessoas que estavam lá no templo já percebiam que aquele menino tinha um quê a mais, como a gente diz em tempos contemporâneos, né? Versículo 34. Simeão, que aí no caso é o sacerdote e é o profeta, abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Então aqui é a primeira profecia que ele faz em relação ao menino Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Ele está profetizando o que vai acontecer com ele. E o que vai acontecer com Jesus? É a sua entrega, a sua morte, a sua paixão e, consequentemente, a sua ressurreição. Quando a gente fala sobre paixão, morte e ressurreição de Cristo, aqui a gente tem um evento muito grande, muito importante também, que não só vai marcar a história do cristianismo, mas marca também a história de toda a humanidade. Podemos perceber, inclusive, na questão da história. Quando a gente vai estudar história, sempre vai ter lá o ano 1200 AC ou então 1200 DC, significando que a morte de Cristo, né, ela marca a própria história da humanidade. Então, o mundo é dividido antes, durante e depois a morte de Cristo. Ou seja, ultrapassou o mundo da religião. Tudo bem? No versículo 35, a gente tem o encerramento da leitura e uma segunda profecia em relação a Maria. Então, primeiro ele faz uma profecia em relação a Cristo e agora ele faz uma profecia em relação a Maria. E a ti, versículo 35, e a ti, referindo-se a Maria, uma espada traspassará tua alma. Ora, imagine só que podemos imaginar assim, o que Maria pensava nesse momento, né? Será se ela entendia? Será se ela tinha a compreensão dessas duas profecias? A primeira, até mais ou menos, é incompreensível. E a segunda, mais ainda, quando diz que uma espada vai traspassar a alma, e a alma dela. Então a gente pode ficar imaginando o que é que Nossa Senhora ficou pensando aqui, né? Segundo alguns teólogos, Maria, ela já tinha compreensão de tudo que ia acontecer. Outros teólogos discordam, né? Dizendo que Maria não tinha essa compreensão, que ela vai compreender muito tempo depois. O mais importante aqui é compreender o final da profecia. Qual que é o objetivo de tudo isso?
E aí a gente tem lá no final do versículo 35, e termina o texto bíblico. Tudo isso vai acontecer, aí ele dá a resposta, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Olha só, é lindo, é fantástico o final da profecia. Eu vou repetir. Para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Ora, Jesus Cristo, ao vir para o mundo, ele vem com uma única missão, que é de pregar a palavra. Ele não traz nada de novo, ele não traz uma lei nova, né? E para muitos teólogos, eles vão dizer assim, sim, Jesus Cristo traz uma nova lei, a lei do amor. Tudo bem, mas isso é apenas uma concepção de literatura. O mais importante que a gente precisa entender é que os profetas, eles anunciam a chegada do Messias, né? Então, como eu já disse, no Antigo Testamento, o povo tem uma concepção de Messias distinto, diferente desse Deus que está lá, né? E, na verdade, nem tinha essa concepção de filho. Isso é muito tempo depois, do Filho de Deus, né? No Novo Testamento, essa concepção ela vai mudando até a chegada de Jesus Cristo. Veja só, quando o anjo ele anuncia para Maria a chegada do Messias, né? Na anunciação, a famosa anunciação, e o anjo aí também tem uma profecia, né? Ele diz assim para Maria, você vai colocar o nome do menino de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Ora, para nós latinos, pode ser que não tenha muito sentido essa questão do nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Mas para os orientais, tem uma concepção muito forte, esse Deus que permanece com a gente. E eu acrescento assim, Deus que não nos abandona. Então, o mais importante de tudo isso, de resumo aqui do nosso vídeo, a primeira coisa, a importância dos profetas para a chegada do Messias. Qual que é a missão? Exatamente isso. Eles anunciaram, todos, né? João Batista, por exemplo, né? Que preparou o caminho da chegada do seu primo, porque João Batista é primo de Jesus, né? Primo legítimo, inclusive. A única missão dos profetas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, era de anunciar a chegada dele. E hoje, nós como profetas também novos, somos convidados a anunciar Jesus Cristo, que mora e que está no meu coração e no seu. Espero que tenha contribuído. Qualquer coisa, nós estamos aí juntinhos para trabalhar juntos, para crescermos juntos. Um abraço, gente!